Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, aos sagrados orixás, rogando força, equilíbrio e luz para mais um trabalho. Que essa nossa conversa possa ser luminosa e proveitosa a cada um de nós. Bom, só arrumar aqui um pouquinho. Foi. Nós estamos no mês de setembro, já inicia esse mês cheio de luz, de força para cada um de nós. É mês de primavera, né? Mês de sair ali daquele frio, né? Que não tivemos. Tivemos um pouquinho ali, bem congelante nos poucos dias que tivemos, mas enfim, a primavera ela representa a colheita, né? Ela representa o florir, renovação. E aí nós também temos ali a força das nossas crianças. Dia 27 de setembro é dia de Cosme, Damião e Doum. E aí a gente tem que falar um pouco sobre sincretismo. Quem me conhece sabe que eu não curto muito o sincretismo. Por que eu não curto o sincretismo? O sincretismo, eu não curto, na verdade, o sincretismo brasileiro. Porque o sincretismo, ele deveria ser a junção de duas culturas que se abraçam. E não é assim que funciona aqui no Brasil. O sincretismo, ele foi a base do açoite, a base da opressão. Ou os nossos irmãos negros, com sua cultura, adoravam os santos católicos, ou morriam na chibata. Então isso não é um sincretismo, né? Isso é, na verdade, uma opressão em cima da crença do outro. Isso é endemonizar a crença do outro. Mas eu acredito que a espiritualidade, ela é muito sábia. E na espiritualidade superior, não há separativismo. Não há branco, azul, preto, amarelo. Há o ser humano em si. Não que estamos aqui com a fala de clarear nada, nem clarear os nossos povos irmãos negros. Ao contrário, nós estamos aqui para resgatar toda esta força que foi trazida lá da África. Força essa que nos sustenta. E os nossos irmãos africanos são muito sábios em trazer as forças da natureza ao nosso amparo. E isso não é novidade também para nenhuma das outras culturas que também foram endemonizadas com o tempo. Porque antigamente nós encontrávamos, antes do cristianismo tomar ali... O cristianismo não, tá? Eu vou ser errada se assim me posicionar. Antes do ser humano oprimir as outras religiões, antes do ser humano oprimir as outras religiões em nome do Cristo, as religiões, elas acreditavam nas forças da natureza. E era comum a todos. Ah, mas por que eram atrasados? Ah, porque eles acreditavam no trovão, na cachoeira, e nisso, aquilo, outro. Não, é porque eles tinham ligação com essas forças da natureza. E sabiam que de lá era trazido poderes sagrados e divinos. Claro que também tinha muita mistificação. Com o passar do tempo nós temos que evoluir a nossa mente, não é? Não é o trovão que fala conosco, mas ali existe sim uma força viva que nos ampara e nos sustenta. Então, voltando a falar ali das nossas crianças de São Cosme e São Damião, alguém já ouviu falar aqui de Ibeji? Ibeji, alguém já ouviu falar? Por que trazem as nossas crianças junto a Cosme e Damião? Existem os Ibejis. Ibejis são dois gênios africanos. Há muitas lendas, tá? Existem muitas lendas. Mas a maioria delas dizem que ambos são filhos de Inhansã e Xangô. Algumas outras dizem que é de Inhansã e Oxóssi. Mas é interessante que sempre é de Inhansã, tá? Os gêmeos é de Inhansã, é dela, viu? E aí há várias lendas. Hoje eu quero trazer uma delas que eu acho bem interessante, que mostra o poder de Ibeji. Vocês sabiam que dizem que os orixás mais poderosos que existem
É os Ibejis. Já ouviu falar? Bom, quem não ouviu falar dos Ibejis não sabe disso. Mas dentro, né, da cultura ali mais afro, dizem que eles são dos mais poderosos. E aí eu vou trazer uma lenda que fala sobre isso. Dizem que naquela época, né, existia, né, toda aquela energia luminosa já dos orixás amparando a terra, sustentando a terra. Os seres humanos já haviam sido criados, já estavam vivendo ali, né, de acordo com as leis da natureza, sintonizado com a natureza, muito bem. Até que Iku é a morte. Até que Iku resolveu que iria devorar a população inteira. Ah, eu tô com fome, eu vou devorar todo mundo. E começou a implantar armadilhas no meio do caminho. E várias pessoas começaram a morrer. Inclusive sacerdotes, bruxos, curandeiros. E eles começaram a fazer vários trabalhos para os orixás, para que os orixás pudessem os amparar. Mas ninguém conseguia vencer as armadilhas de Iku. Então, se você passasse por aquela estrada, estivesse na armadilha, caísse nela, adeus viola. Você era recolhido pela morte antes da hora. Porque uma hora todo mundo vai. Mas Iku, naquele instante, resolveu devorar todo mundo antes da hora. E aí, os irmãos Ibejis, e é interessante, há lendas que dizem que são dois irmãos meninos. Há lendas que dizem que é um menino e uma menina. Vamos ficar ali com um menino e uma menina, né? Essa questão dual, né? Luminosa. E aí, ambos adoravam a vida e os seres humanos. Como assim? Iku tá devorando todo mundo. Cadê a alegria da vida? Porque o desespero se espalhou. E devido a essa energia do desespero, toda aquela alegria que eles adoravam, que alimentavam Ibeji, foi sendo minada. E aí então, eles se reuniram e falaram, vamos vencer Iku, vamos vencer a morte. E aí pensaram e tomaram uma decisão. Eles tinham tambores mágicos que eles ganharam de Iemanjá. Porque é uma lenda ali que Iemanjá pegou eles para criar. E Yansan era meio da pavirada, tá? Nessas lendas. Então ela deixava ou os filhos com Oxum, ou deixava os filhos com Iemanjá. Ela saía, ela fazia os filhos e dava para os outros criar. Claro, gente, que essas histórias, essas lendas são muito humanas. Para a gente compreender alguns fatores dos orixás. Nós não podemos levar essas histórias, essas lendas ao pé da letra. É só para a gente entender certas energias emanadas da natureza. Mas enfim, eles pegaram os tambores mágicos e dizem que quando eles tocavam, ninguém conseguia ficar parado. Só que eles também esgotavam essa energia, eles precisavam parar um pouco. Tinha, né, toda a energia dos tambores, mas eles também, como força viva, também tinham um certo esgotamento. E aí o que eles fazem? Vamos revezar, afinal somos gêmeos, e Iku não vai perceber. E aí eles vão para um caminho ali, que sabiam que estava com armadilha, e seguem por aquele caminho. Ao chegar bem na estrada, eles começam a tocar o tambor. Um fica escondido e o outro começa a tocar o tambor. E toca igual esses meninos aqui, maravilhosos. E toca, e traz toda aquela energia, aquela força. E começam a reverenciar Iku, começam a reverenciar a morte. E aí, Iku achou aquilo interessante, alguém reverenciando ela. E vai até aquele Ibeji. E toca, e toca, e toca. E aquela energia, aquela magia do tambor faz com que Iku dance sem parar. E aí, sem perceber, eles começam a trocar de lugar. Trocar de lugar. Ia, restaurava sua energia e voltava. Ia, restaurava sua energia e voltava. Até que chegou uma hora que Iku não aguentava mais. Falou, não consigo parar de dançar. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Preciso parar, preciso descansar pelo menos. E aí é quando os gêmeos fazem um acordo. O acordo era, Iku deveria parar com todas aquelas mortes indevidas, e aí sim parariam os tambores. E aí, sem jeito, Iku resolve que, de fato, pararia com aquelas mortes desnecessárias, por simples capricho, e deixaria que os seres humanos seguissem em frente. A partir daí, os Ibejis ganham o título de mais poderosos. É uma lenda muito simples, como dos orixás. As lendas dos orixás são muito simples e muito humanas.
Mas é interessante, porque quando a gente fala de criança, a criança, ela se coopera, né? Elas cooperam umas com as outras. A criança tem esse espírito de cooperação, por brincadeira, por desejo de continuar na alegria. E é o que os gêmeos fazem. Estão acabando com a nossa alegria. Vamos dar um jeito. A situação é feia, afinal é a morte. Né? Se os grandes não conseguiram resolver, será que a gente resolve? Eles poderiam pensar assim. Porque nós seres humanos, nós adultos, quando a gente percebe o perigo, a gente se desestabiliza. A criança não. Porque a criança não tem a dimensão do perigo. E aí tem duas questões, né? Tem a do adulto, que vai tomar certo cuidado, e a criança não. Se deixar, ela vai mesmo e vai embora. Só que nós adultos devemos aprender com elas. A gente não pode se paralisar diante dos problemas da vida. Nós temos que encará-los com força e com as ferramentas que nós temos em mãos. Igual as crianças dos IBGs fizeram. Pense bem, Ogum não conseguiu resolver, Xangô não conseguiu resolver, Nhansan, que era mãe, não conseguiu resolver. Eles podiam falar, quem dirá nós? Mas não, a gente deseja a alegria da vida, a gente deseja continuar com esta felicidade junto aos seres humanos. Então vamos dar um jeito. Não pensar duas vezes, pegaram tambores, olha que coisa simples, tambores. Diante daquela dificuldade enorme, o que eles fizeram? Eles cantaram. E é isso que devemos fazer. Diante das dificuldades da vida, devemos tocar nossos tambores, cantar, buscar a alegria. Porque quando você sintoniza com o medo te paralisa. E além do medo te paralisar, ele traz toda uma energia perturbadora, que só vai fechando os caminhos. Então devemos aprender com as crianças, com o IBGs. Devemos tocar nossos tambores diante da morte, sim. E ela só vai nos levar se de fato chegar no nosso momento. Senão ela vai ser espantada. E além do mais, dependendo como for, ela pode ser estendida. Mesmo chegando a hora, né, ela pode nos estender. Quem assistiu aqui A Menina que Roubava Livro? Alguém leu o livro ou assistiu o filme? A Menina que Roubava Livro era uma garotinha que também tinha essa alegria, igualzinha dos IBGs. Tinha essa alegria, essa vontade de viver, tinha essa energia explosiva dentro dela. E aí, está na Segunda Guerra Mundial, o bombardeio chega naquela aldeia, e aí várias pessoas que estão dentro daquela aldeia começam a morrer devido à explosão. E a morte também, só que diferente de Ku, a morte só foi buscar quem realmente estava partindo, né? Só que aí quando chegou naquela menina, naquela pequena menininha ali, a morte sentiu uma energia diferente. Sentiu a alegria e o desejo dela de viver. Aquela força que habitava dentro dela. E a morte ficou com dó de levá-la. E falou, fica aí mais um tempo. E é interessante que a morte visita ela a vida inteira. A vida inteira. Sempre admirando o seu ímpeto de luz, a sua força viva, a sua maneira de viver. Ela tinha muitas dificuldades. Muitas dificuldades. E ela encontrou na literatura a esperança. Porque as crianças, elas fazem isso. Elas encontram meios de seguir em frente. A criança tem a esperança, tem essa força viva dentro de si. Então que neste mês de setembro, onde a gente comemora a primavera, o florescer, onde a gente comemora as crianças, os IBGs, que a gente possa ter mais esperança nos nossos caminhos, que a gente possa ter força viva a nos alegrar, que possamos tocar nossos tambores, como eles tocaram os tambores deles, espantando o mal, retirando toda a perturbação, afastando a morte, para que a gente possa viver de forma plena e luminosa. Não há dificuldade que não passe. Não há dificuldade que não passe. Não há barreira que a gente não vença. E até a morte. E até a morte. Porque a gente fica tão preocupado com as coisas da vida, esquecidos de que uma hora todos nós iremos. A menina que roubava livro, como eu falei, foi poupada da morte naquele instante. Mas no final do livro e do filme é interessante que a morte vai buscá-la. Ela precisava morrer.
E é engraçado que aquela menina, ao invés de se ressentir, ela abraça a morte e voa como um pássaro, porque ela sabe que ela viveu a vida dela de forma plena, luminosa. E a vida dela não é fácil a vida inteira, tá? Não é fácil. E a nossa vida não tem sido fácil, a vida de ninguém tem sido fácil, porque nós estamos no momento de mudança órbita, de mudança do nosso planeta. O nosso planeta está mudando de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. Então todos nós temos que ressarcir os nossos débitos, precisamos nos libertar. Mas essa libertação não deve ser através da descrença, do desânimo, da lamúria diante das provas. Tem que ser com alegria, tocando tambor. Vamos tocar os tambores, vamos nos animar. Dificuldade sim, desânimo não. Precisamos nos fortalecer, nos sustentar. Não está sendo fácil para ninguém. Mas logo nós iremos tocar estes tambores todos juntos. E aí a luz de Deus irá resplandecer sobre cada um de nós. E a gente lembra também do Mestre Jesus. Vinde a mim os pequeninos, que deles é o reino dos céus. Se cada um de nós não se fizer como uma criança, não entraremos neste céu. Claro que aí nós estamos falando de uma forma ali também alegórica. Nós devemos trazer esta pureza, essa luminosidade dentro dos nossos corações, para que a gente possa ter mais leveza no nosso caminhar, para que a gente possa ter um pouco mais de paz no nosso viver. Então é isso. Mês de setembro é um mês de luz e de renovação. Que seja um mês de muita luz, de muita libertação na vida de cada um de nós.